Dr. Paulo Branco, médico proctologista, na sequência sobre fisioterapia no home office, tá bom? Para você ficar inteirão, trabalhar tranquilo, saudável, músculo em dia, sem cãibra, né? Com tônus. E quem vai te ensinar isso é esse cara que sabe tudo de fisioterapia. Robson, qual a postura correta para sentar na cadeira? E aconselho o uso de acessórios para o tórax e pés? E aproveitando, qual a posição correta para iniciar o trabalho na dinâmica entre a cadeira, a mesa e como eu estou agora, ó. Estou olhando assim, será que está certo? E o notebook? Bem, vamos lá, doutor Paulo. Nós sabemos que a grande parte da população hoje em dia trocou o desktop pelo laptop. Principalmente hoje em dia que as pessoas transferiram o trabalho da empresa para dentro das suas casas. Ou seja, muitas pessoas passando horas e horas do seu dia de frente para um laptop. O laptop, nós sabemos que somos profissionais que não é o melhor equipamento para se trabalhar horas a fio ao longo do dia. Por quê? Porque eu preciso ficar com uma flexão excessiva da minha cervical para poder acompanhar a tela e ter acesso ao teclado dele. Então, quando nós falamos em ergonomia dentro do home office, nós devemos pensar primeiro que, se eu for falar de coluna cervical, eu preciso ter a tela do computador na linha dos meus olhos, ou seja, eu consigo adaptar isso facilmente com o meu laptop. Eu levanto ele, coloco uma caixa de sapato ou algo onde ele fique mais alto e eu tenha, então, vou abaixar aqui, ó, vou fazer aqui, ó, trouxe para a linha dos meus olhos, tudo bem? Perfeito. Então, adaptando agora, como eu tenho aqui o mouse, eu vou trazer esse mouse no nível, então, da minha bancada, onde eu vou estar digitando, assim como um teclado adaptado. Aí eu tenho uma melhor posição da minha coluna cervical, tudo bem? Quando nós falamos da postura da caixa torácica, então do tórax, em relação à mesa, lombar e tudo mais, eu tenho que pensar que a altura da mesa, ela tem que permitir que os meus cotovelos se mantenham paralelos ao meu tronco. Eu não posso ter os cotovelos muito à frente do meu tronco e nem abertos, que nós falamos abduzidos demais. Por quê? Porque isso acaba gerando uma maior tensão dos músculos da coluna cervical, assim como da musculatura do ombro. Então eu preciso ter então os meus braços sempre paralelos, com movimentos curtos de flexo e extensão durante a digitação. Tudo bem? Boa, boa. Ou seja, para isso, a bancada, se ela for muito alta, se a bancada for muito alta, minha cadeira precisa subir para manter essa flexão de 90 graus de cotovelo. Caso eu não consiga, eu tenha que subir na minha cadeira, automaticamente eu preciso de um apoio para o meu pé. Então, o apoio do pé e tornozelo, ele vai variar de acordo com a ergonomia do seu ambiente. Se eu tenho uma mesa numa boa altura e os meus pés conseguem repousar sobre o chão, de forma a se manter uns ângulos de 90 graus, eu não preciso de apoio para os meus pés. Mas a partir do momento que eu tenho uma bancada alta, eu tenho que subir a minha cadeira, seria ideal então um apoio para os pés para manter o quê? Uma angulação de aproximadamente 90 graus, que é um ângulo reto, né? 90 graus da coxa com o tronco, certo, assim como da coxa com a perna. Tá? Então esse ângulo de 90 aqui, 90 aqui. Com certeza o meu tornozelo também vai parar em 90 graus, eu estou dentro de uma boa posição. Então é importante perceber se a mesa está na altura correta, que você consiga manter esses 90 graus no cotovelo. Eu posso ter um apoio para o meu punho na região do meu antebraço. Isso vai evitar que eu fique realizando uma contração isométrica dos músculos extensores de punho e dedos. A pessoa faz muita flexão, mas quem trabalha mesmo são os extensores, que tem que manter essa contração em isometria por tempo prolongado. Por isso, tantas tendinopatias, epicondilites laterais do cotovelo são diagnósticos muito comuns, relacionados muitas vezes com essas posturas por tempo prolongado. Eu costumo dizer que se a gente for parar para fazer uma consciência aí do nosso dia, nós passamos em média de 8 horas de trabalho, eu vou chutar por baixo, a gente sabe que é muito mais. 8 horas de trabalho
a gente tira uma de almoço, 7 horas sentado, trabalhando, 3 refeições por dia, pelo menos 1h30, 8 horas e meia, mais o trabalho, 1 hora de carro para ir, 1 para voltar. Então você pode colocar mais de 10 horas por dia sentado. Fora o tempo que às vezes para assistir uma televisão. Aí vai embora. Ou seja, mais da metade do nosso dia a gente passa sentado em frente a um computador. E o ser humano, ele não foi feito para ficar sentado. O ser humano, a coluna se adapta muito bem de uma forma bípede. Por quê? Porque daí eu mantenho as curvas fisiológicas da minha coluna cervical. Quando eu olho a coluna de frente, eu tenho uma coluna completamente reta. Ela é linear. Mas quando eu olho uma coluna de lado, fisiologicamente, ela tem curvas, que nós chamamos de lordose cervical, que é essa curva para dentro, cifose torácica, que é essa curva para fora, e aqui embaixo, novamente, outra lordose lombar, que é outra curva para dentro, e cifose sacral. Quando eu estou em pé, eu tenho todas essas curvas preservadas. Claro que salvo algumas alterações de pessoas para pessoas, alterações que são fisiológicas e não tem problema algum. O aumento dessa curva nós chamamos de hiperlordose ou hipercifose, e a diminuição nós chamamos de retificação. O que acontece, doutor Paulo? Porque eu falo que o ser humano não foi feito para ficar sentado por muito tempo. Porque isso muda a biomecânica do corpo, a forma da coluna vertebral funcionar. Quando eu estou sentado, a tendência da minha força-peso gravitacional é cair na região dos meus isquios, tá? Um pouco à frente dos meus isquios, ou seja, todo mundo fala, mano, vou sentar em cima do ossinho do bumbum. Tá, eu estou sentado sobre ele, mas eu tenho uma força-peso que está caindo para trás dele. Isso gera um vetor rotacional na minha pelve. Ou seja, quando eu sento, se eu não contrair músculo nenhum, todo mundo vai acontecer isso. Verdade. Por quê? Porque isso é biomecânico. Eu sentei, a gravidade faz a minha força-peso cair num sentido, é de reação do solo em outro. Aí gira em torno do isquio e roda a minha pelve posterior. Imagina que, eu não falei que aqui na região lombar eu tenho uma lordose, uma curva para dentro, mas eu sentei, estou tempo prolongado assim, eu inverti a curva. Como eu criei uma inversão de curva, e isso vai ficar por tempo prolongado, começa a estressar ligamentos, cápsulas, disco intervertebral, facetas articulares, o que a longo prazo começam a me criar microtraumas repetitivos. Falando da postura, eu dei uma visão geral porque eu precisava chegar agora ao porquê que eu vou utilizar, tá? Eu já estava utilizando aqui, não foi nem por causa da nossa live, foi porque eu uso na minha prática do dia a dia. Isso aqui é uma toalha simples. Eu vou dobrar uma toalha de rosto, tá? Certo. O que eu vou fazer com essa toalha? Eu vou dobrar, é uma dica para os seus telespectadores aí, tá? Você vai pegar essa toalha de rosto, vai dobrar ela ao meio e vai pedir para alguém segurar numa ponta e eu seguro na outra. Por quê? Porque quando eu enrolar ela, eu quero que ela fique com uma densidade firme. Se eu enrolar ela simplesmente assim, ela vai ficar muito mole. Então eu vou encostar o meu corpo aqui, prendi ela aqui na mesa e vou enrolar. Estou enrolando firme essa toalha. Tá, certo. O que eu fiz aqui? Eu fiz um rolo com a toalha. O que eu vou fazer com esse rolo? Quando eu falo da postura em frente ao computador sentado, lembra que eu falei que quando eu sento a tendência a acontecer isso? Certo. Eu tive inversão de curva. O que eu vou fazer? Sento bem para trás, vou pegar esse rolo, vou colocar mais ou menos na região, na altura do meu umbigo. Coloquei e eu vou relaxar. Eu não vou contrair músculo nenhum mais. O que essa toalha fez, doutor Paulo? Ela fez com que, quando eu relaxasse, a minha coluna acomodasse ao redor dessa toalha, mantendo a curva fisiológica da postura ereta. Certo. Manteve a lordose, não aumentou a cifose e também não prejudicou a cervical. Pelo contrário, alinhou todo o meu tronco. É por isso que uma cadeira, ela não pode ter um espaldar muito alto, porque senão começa a bater a cifose aqui em cima e te joga mais para frente. Ela tem que ter uma leve inclinação de encosto, aproximadamente 100 graus.
Com o uso da toalha na região lombar, eu criei um alinhamento de toda a minha postura. Já escutei muitas vezes profissionais da área falando que quando a gente senta tem que contrair abdômen. É mentira isso não existe. Eu não sei quem inventou isso. Porque se eu estou sentado, eu estou em repouso, o que eu estou trabalhando é a minha cabeça e meus braços. A minha coluna tem que estar relaxada. Se eu não uso um rolo lombar, eu vou ter que usar da ação muscular para ficar me sustentando ereto, o que a médio e longo prazo me começa a lesar também a musculatura e as articulações. Então, o que eu diria, um rolo lombar ele é imprescindível para manter o alinhamento da coluna vertebral com o monitor ao nível dos olhos, uma boa flexão de cotovelo para me permitir digitar sem sobrecarregar os meus ombros, assim como os pés no chão, mantendo as angulações que nós falamos anteriormente. Perfeito. Olha, a mesa já tem uma altura universal, não é? Investe na boa cadeira. Depois você só precisa de uma toalha para trabalhar corretamente, conforme explicou o Robson. Você fica muito tempo. O ser humano, ele dorme 30% da vida útil dele. Se ele fica mais 10 horas sentado numa cadeira, então tendemos ao sedentarismo, tendemos à perda de massa magra, tendemos a lesões. Então trabalha correto, a tua produção vai ser maior. Agora, eu vou só uma perguntinha para você, Robson. Qual a dinâmica de intervalo? Devia ficar 10 horas, você falou, mas de quanto em quanto tempo ele dá uma levantada, toma uma água, toma um suco, direto para um pouquinho, vai tomar um café, de quanto em quanto tempo? Eu diria que a gente não tem muito uma precisão para isso. Para aqueles pacientes sintomatológicos, a partir do momento que sentiu certa sensibilidade, o que deve fazer? Procurar ajustar a postura. Então, vamos supor, é uma pergunta interessante, doutor Paulo. A pessoa colocou o rolo lá, ó. Eu acabei de colocar, falou, nossa, está extremamente confortável. Começou a passar o tempo, esse rolo começou a ficar desconfortável. O que eu vou fazer? Eu posso subir ele um pouquinho, ó, e relaxa novamente. Boa. Nossa, foi imediato ali. Tá? Então, assim, eu vou fazer pequenos ajustes. Eu tenho um trabalho muito importante que eu tenho que concluir sentado. Eu não tenho tempo, às vezes, para levantar e voltar. Então, eu vou fazer pequenas adaptações dentro das condições que eu tenho de trabalho. Colocar um rolinho um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Se precisar, eu tiro ele também. Ou seja, eu vou identificando e entrando com atitudes corporais de acordo com as respostas e sintomas que o meu corpo ele me oferece. Percebi que eu já estou um certo tempo aqui sentado, levanto, dou uma caminhada, mas vamos dizer, a cada 1h30 no máximo, seria um prazo bom para se levantar, fazer uma atividade, voltar, ou pequenos ajustes. Eu, no intervalo, quando estou muito tempo sentado, eu tenho 3 opções. A primeira, eu toco cavaquinho. A segunda, eu troco instrumento cubano. E a terceira, eu tenho um cesto, eu jogo basquete. É lúdico e eu relaxo meu corpo. Então, esse foi mais um vídeo bacana, né? Gostou? O cara sabe tudo, né? Sentado na cadeira, hein? O cara no pequeno espaço tem a capacidade proprioceptiva enorme. E com soluções baratas, enrolando uma toalha, ele resolve a tua postura, tá bom? Próximo vídeo, hein? Não perde. Vão apertar um pouquinho mais esse cara, que ele sabe realmente tudo. É um brilhante profissional. Dr. Paulo Branco, escreve no meu canal de vídeo, proctologista Dr. Paulo Branco, sininho de atualização, as notificações para receber na hora. Facebook, Instagram, @proctologista, e meu site. Olha, eu passei 30 dias só atualizando o site, porque, como eu já falei, ninguém quer saber de site mais, né? Ninguém quer escrever, todo mundo quer imagem. Mas o site ainda é bacana para você ter conteúdo, né? Causa, diagnóstico. Eu sou a favor de escrever, eu sou a favor de leitura. Nunca abandone a leitura. O conteúdo é mais importante que tudo. É a partir do conteúdo que você faz rede social, site, live, vídeo, tudo. Tá bom? Último vídeo da série. Vamos apertar mais esse cara, hein? Você vê se ele sabe, ele entende mesmo de fisioterapia, tá bom? Meu convidado, hein? Um abraço.